Guerreiros e guerreiras, salve! E aí, tudo certo? Professor Dickson Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Hoje eu vou trazer aqui para você algo que é fundamental para você estudar para sua redação discursiva, para a prova da PMDF. Eu estou me referindo aos temas mais relevantes para esta redação da PMDF. Antes daquele pedido, se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora, não deixa para depois. Clica aí no sininho também para receber notificação dos novos vídeos e coloque aqui no comentário o que você achou e também coloque aqui o tema que você quer que eu debata, que eu aborde aqui no nosso canal, desses temas que eu vou apresentar aqui para vocês. Alguns deles eu já até falei aqui no canal, especificamente para a prova discursiva da PMDF. Mas se tem algum outro que é interessante, coloque aqui o tema que você quer que eu aborde aqui. E claro, se você curtir o vídeo, não se esqueça de deixar o joinha, isso vai ajudar muito o nosso canal. É por meio disso aí, dessas métricas, que a gente sabe se o vídeo está agradando, se o vídeo é legal, se o vídeo é interessante, se este assunto pode ser continuado ou assuntos semelhantes a estes aqui. Então, por favor, não deixe de colocar aí o que você achou, não deixe de também dar o like aí no vídeo. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Seguinte, olha só, temas mais relevantes para a redação da PMDF. Se você está estudando temas relacionados, por exemplo, à geopolítica. Dickson, eu estou sabendo tudo sobre a guerra na Ucrânia. Eu estou sabendo tudo acerca do que está acontecendo na França. Para esta prova discursiva, estes temas relacionados à geopolítica não são temas tão relevantes. Por quê? Porque a OCP não costuma pedir este tipo de tema, este tipo de assunto para estas provas discursivas. Por isso é muito importante você ter um direcionamento específico de um especialista em redação. Claro, um especialista também aqui em relação a provas de carreiras policiais, especificamente PMDF neste caso. Então você tem que direcionar mais aí os seus estudos. Não é que a banca não possa cobrar esse tipo de tema, mas se ela o fizer, ela vai literalmente jogar aí fora tudo aquilo que ela vem fazendo nos últimos 10 anos. Portanto, dificilmente a gente vai ter um tema envolvendo geopolítica nessa prova. A gente vai ter temas mais relacionados ao Brasil ou ainda relacionados ao Distrito Federal. É assim que a OCP costuma agir. Nesse sentido, quais são os temas mais relevantes? Vamos lá. Tema de número 1 aí. Eu não vou numerar aqui os temas, vou pedir para o pessoal colocar um número aqui dos temas para você saber quantos temas eu estou abordando. Então aqui na tela vai aparecer para você. Tema de número 1. Esse aí é um dos temas mais importantes, um dos assuntos mais importantes que você precisa saber. Ele diz respeito à atuação da PMDF e à atuação do policial militar do Distrito Federal. Nesse âmbito, você tem que saber, cara, tudo sobre projetos, ações, atividades, notícias, operações ali, prisões, apreensões que tem a ver com o trabalho da PMDF, que a PMDF realiza aqui no Distrito Federal. É muito importante também você ficar atento não só ao órgão, mas especialmente à atuação do policial militar. É comum que a OCP e outras bancas também, quando fazem prova aqui para a PMDF, abordem elementos relacionados ao próprio policial militar do Distrito Federal. Dessa forma, você deve ficar atento à interpretação do seu texto. Se ele pedir para você falar da polícia militar, então, ó, é a corporação. Se ele pedir para você falar do policial militar, você vai falar ali daquele agente de segurança pública, daquele agente do Estado. Isso já foi cobrado em prova e muita gente acabou falando da polícia militar quando na verdade deveria falar do policial militar. Legal? Então você fica muito atento a essa interpretação. Dickson, é importante saber mais o que aí quando a gente fala de PMDF, da Polícia Militar do Distrito Federal. É muito importante que você saiba aqui também toda a questão estratégica, todo o planejamento estratégico envolvendo a PMDF. Portanto, você deve conhecer aí a missão, a visão, os valores, os objetivos da Polícia Militar do Distrito Federal. Por isso, você deve ir ao site da PMDF e quase morar lá, saber muita coisa sobre o PMDF. Este realmente é o tema central, é o assunto central mais relevante aqui para a sua prova. Número 2. Número 2, trânsito. Como a gente sabe, as polícias militares têm aí essa atribuição de fazer o patrulhamento e policiamento do trânsito. É o caso aqui do Distrito Federal, especificamente. Dessa forma, você deve também conhecer aí essas atribuições relacionadas ao trânsito aqui do Distrito Federal, no que se refere à PMDF. Mas, especialmente, você tem que saber acerca das principais ações envolvendo o trânsito e, claro, você tem que saber tudo sobre a lei que envolve aí
o consumo de bebida alcoólica e direção. Também saber sobre infrações de trânsito, entre outras coisas. A banca não vai perguntar nada muito técnico, ela vai perguntar aqui dentro do âmbito de atualidades. Tema de número 3, saúde mental do policial militar. Tema também muito relevante, tem que saber de tudo aí sobre esse trabalho com pressão, burnout, né, a síndrome de burnout, que é literalmente você queimar de dentro para fora, essa estafa por metas desafiadoras no trabalho, por excesso de cobrança, entre outras coisas. Então, depressão, ansiedade, infelizmente até suicídio. Você tem que saber esses tópicos aí para você conseguir fazer um bom texto dentro desta temática que compreende saúde mental. 4, liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um tema muito relevante, sobretudo nos últimos anos, sobretudo nos últimos tempos aí, nos últimos meses. A gente pode dizer assim, muita gente acaba falando de liberdade de expressão e não sabe muito bem o que é isso. Então dá uma olhada neste tema, estuda bastante aí para você saber o que é liberdade de expressão, os limites relacionados a esse direito de liberdade de expressão, exemplos recentes aí de desrespeito à liberdade de expressão, entre outras coisas. 5, a gente vai falar dos atos de 8 de janeiro de 2023. Eu penso que a banca ela não vai abordar esse tema porque muita gente pode acabar extrapolando ali e falando coisas que não deve, falando alguma coisa ali relacionada à polícia militar, que não é tão interessante. No entanto, é um tema muito relevante na atualidade, você tem que ficar atento a isso e saber como, de uma certa forma, se posicionar diante deste assunto na sua prova. É um assunto bem delicado para quem vai fazer a prova da PMDF. Eu penso que você tem de saber, porque é um tema muito relevante, mas não acho que a banca vai cobrar este tema especificamente, mas você não pode deixar de conhecer os principais tópicos aqui deste assunto. Tema de número 6, a gente vai falar de violência. Claro, violência é tema recorrente em provas discursivas de polícias, especialmente polícia militar, que lida muito com isso ali, né, o policiamento ostensivo no dia a dia. Logo, você tem que saber aqui tudo sobre violência social, os principais crimes cometidos aí no Brasil, tem que saber sobre violência doméstica, violência escolar. Ó, violência doméstica, quando a gente se refere aqui à violência de gênero, então, cara, Maria da Penha é assunto frequente em prova discursiva de polícia. Tem que saber todos os detalhes, há vídeos meus aqui no canal falando tudo sobre Maria da Penha, feminicídio, violência de gênero, envolvendo gênero, né, de uma forma mais geral. Em termos de violência, é importante você também saber sobre violência nas escolas e o assunto escolas militarizadas, que está aqui dentro, né, sendo que a principal causa de militarização de algumas escolas no Brasil é, de fato, a violência nas escolas, né? Pelo menos é o que as autoridades costumam trazer aqui como motivo principal para isso. Agora a gente vai falar do tema de número 7, direitos humanos. Cara, direitos humanos também é muito importante para você, é matéria constante aqui dentro do âmbito de formação do policial militar, de qualquer polícia, na verdade, né? Mas do policial militar, essa é a disciplina, uma das disciplinas mais relevantes aí para a atuação do policial militar. Então, você saber falar sobre direitos humanos e saber também fazer essa relação entre a atuação da polícia militar e direitos humanos, o respeito aos direitos humanos é muito importante. Há vídeos aqui no canal em que eu falo bastante sobre isso. Este também é um tema muito relevante para a sua prova. 8, a gente vai falar de tráfico de drogas. Não preciso nem te falar que este também é figurinha repetida, é um tema que sempre aparece em prova discursiva de carreiras policiais, sobretudo provas de polícias militares. Então, cara, dá uma olhada nessa temática, tem que saber sobre a lei e tem que saber também aqui debater bastante sobre os principais impactos relacionados aí ao tráfico de drogas, a atuação da polícia envolvendo o tráfico de drogas no Brasil e aqui no Distrito Federal também, né, por parte da Polícia Militar. Tema de número 8, intolerância. Cara, falar sobre intolerância social é muito importante, você tem que saber os principais pontos aqui sobre este tema e, claro, sobre polarização política, sobre cultura do ódio, que está tudo relacionado aqui à intolerância. Um outro tema que tem a ver com intolerância também é pós-verdade, é o tema de número 10 aqui. Legal? Então, pós-verdade é muito importante. Pós-verdade, professor, não sei nem o que é. Há vídeos meus aqui comentando a pós-verdade. Pós-verdade é quando crenças, quando, na verdade, ali determinadas ideologias, quando a pessoa usa isso
para literalmente explicar aqui determinados contextos sociais, quando na verdade essas crenças, essas ideologias, esses elementos culturais, eles são mais importantes na hora de você formar a sua opinião do que, na verdade, os fatos, né? A pessoa ela despreza os fatos, despreza as verdades e ela vem com aquele discurso ideológico, ela vem ali com aquele discurso relacionado ali ao que ela acha, ao que ela pensa, mas muito centrado em uma ideologia, muito centrado em coisas que não têm a ver com os fatos. Então, pós-verdade é isso aí. Tema 11, crime organizado. Também não preciso te falar, figurinha repetida em várias provas discursivas, tem de saber bastante sobre essa temática, já foi cobrada em outras provas, mas você precisa saber discorrer sobre este assunto. As verdadeiras empresas dedicadas à ação criminosa, importante você saber o que é o poder paralelo, importante você saber o que está acontecendo no Rio Grande do Norte também, porque de uma certa forma você pode citar isso como exemplo na sua prova. Agora, vamos falar sobre o tema de número 12. Tema de número 12, a gente está falando aqui do uso de redes sociais. Uso de redes sociais. Muito relevante esse assunto, já foi cobrado várias vezes. Muitas pessoas usam redes sociais para praticar crimes, para literalmente propagar a cultura do ódio. Dixon, é importante este tema? É. E você tem que saber relacioná-lo também à atuação aí dos policiais. Tem muitos policiais que acabam usando as redes sociais de uma forma a qual as corporações não costumam referendar, não costumam de fato concordar com isso. Então você tem que saber aí do uso de redes sociais pelos policiais militares ali no seu dia a dia e também o uso das redes sociais pela própria polícia militar, né? É uma forma dela engajar muito mais aí a sociedade na luta contra o crime, é uma forma dela divulgar acontecimentos, fatos, notícias que, de uma certa forma, ali valorizem, reforcem o trabalho da polícia militar, entre outras coisas. Agora, vamos falar aqui do tema de número 13, redução da maioridade penal. Há vídeo meu aqui no canal também sobre este tema, muito relevante, pontos positivos, pontos contrários, mas não é saber qualquer coisa, é você ter argumentos precisos e saber como se posicionar diante de um tema polêmico, porque com certeza a banca vai pedir seu posicionamento se ela tiver aí como proposta de tema, redução da maioridade penal. Agora, tema 14. Tema 14, temos aqui uso de tecnologias ou de novas tecnologias por parte das polícias militares. Não é só saber exemplos de uso das novas tecnologias como mídias sociais, drones, como equipamentos anti-drones também, é você saber falar sobre isso, sobre os principais benefícios, você também saber falar sobre os principais motivos relacionados ao uso dessas tecnologias, entre outros aspectos. Tema 15, racismo. Esse nunca sai de moda, por quê? Porque o Brasil é um país, infelizmente, racista. Tem que saber muito sobre isso, tema que já foi cobrado várias vezes em provas discursivas e não vai ser diferente aqui. Pode ser que a banca tenha uma temática que de uma certa forma envolva racismo, você tem que saber como falar, como redigir acerca deste assunto. Há vídeos meus aqui no canal também sobre este tema. E o tema 16, olhando aqui na minha cola agora, corrupção. Corrupção, muito importante você saber todos os aspectos que digam respeito a isso. Por que o Brasil é um país extremamente corrupto, né? Professor, mas eu não sou corrupto. Não estou falando que você é corrupto, mas por que a gente nos rankings normalmente, aí envolvendo corrupção entre todos os países do mundo, a gente ocupa uma posição de destaque aí, no sentido de referendar que o Brasil, infelizmente, é um país corrupto. Ah, mas o governo é corrupto, professor. Mas quem colocou o governo lá? Não fui eu, não foi você. Não existe governo corrupto sem sociedade corrupta. É isso. Próximo tema. Próximo tema, falaremos aqui sobre armas. Muito importante falar sobre este tema. Você tem que saber como dissertar sobre esse tema. Tivemos aí no governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro decretos flexibilizando a posse e o porte de armas aqui no Brasil. E agora, no governo Lula, assim que ele assumiu, ele já baixou uma portaria proibindo aí a venda de munições e de armas e transferência de munições e de armas também entre os CACs. E agora nós temos aí um decreto
em que foi determinado que todos aqueles que tiveram armas aí, que adquiriram armas no governo anterior, né, nos 4 anos do governo anterior, devem cadastrar as suas armas aí no SINARM da Polícia Federal, né, aquele sistema que é mantido pela Polícia Federal, que é considerado o sistema mais rigoroso, mais completo, mais complexo do que o SIGMA, que é o sistema utilizado aí pelo Exército, né, que era onde os CACs no governo anterior, né, de acordo com as regras do governo anterior, deveriam manter ali os registros dos seus armamentos. Legal? Então tem que saber tudo sobre isso aí, já acabei te falando aí muita coisa que você precisa colocar lá na sua prova. Essa galera deve cadastrar as suas armas agora, tem 60 dias para cadastrar suas armas agora no SINARM, beleza? E o último tema, tema de número 18. Pessoal, Yanomamis, o que a gente tem para falar aqui sobre o povo indígena Yanomami? Cara, você tem que saber tudo sobre este assunto. Embora não seja muito a pegada da OCP para as provas de carreiras policiais, pode ser que a banca peça um tema aleatório envolvendo aí os Yanomamis. Portanto, você tem que saber quem são, você tem que saber essa questão que envolve aí as doenças, compreendendo aí o povo Yanomami, as terras dos povos Yanomami. Você tem que saber também aí a questão que diz respeito aí aos garimpos ilegais, especialmente os legalizados, e aí que avançavam cada vez mais nas terras Yanomamis, desmatamento de florestas, tudo isso relacionado às doenças e aos demais problemas envolvendo o povo indígena Yanomami. Você tem que saber até como se referir ao povo indígena. Então não é tribo Yanomami, é povo indígena Yanomami. Tudo isso é muito importante para a sua prova. Aqui eu te dei os assuntos, queria que você colocasse aqui nos comentários qual assunto você quer que eu aborde aqui no canal. Vários já foram abordados, se liga aí, dá uma olhada nos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!